Começando aqui agora mais um conteúdo aqui para o nosso canal, um conteúdo direcionado aqui a todos os ciclistas, toda a turma ali que quer acabar com a fadiga de uma vez por todas. Esse conteúdo aqui vem só para tentar ajudar cada vez mais os ciclistas do Brasil. E esse é o grande objetivo aqui desse canal. A gente está divulgando aqui com todo o meu conhecimento que tem mais de novo aí na área de nutrição esportiva direcionada para ciclista. Estou em 2 canais aqui, então de vez em quando eu vou dar uma paradinha para ajustar alguns pontos até a gente pegar o ritmo de verdade aqui desse conteúdo de hoje. Tranquilo? Então vamos lá. Qual é o tema que eu vou abordar hoje? O tema que eu vou abordar hoje são macronutrientes e micronutrientes. Hoje vocês vão realmente desvendar de uma vez por todas o que são esses dois nomes assim tão complicados, né? Parece que são coisas monstruosas de se entender, mas não é tão complexo assim. São coisas que a gente tem que ter um certo conhecimento para que a gente possa entender e usar o conhecimento ao nosso favor. Tranquilo? Então vamos começando aqui, vamos falar aqui sobre macronutrientes e micronutrientes. Tá? O que eles são? Esses nomes parecem ser uns nomes tão complicados, são coisas tão assim assustadoras, mas eles são simples de compreender. São divididos em 2 classes, como eu já disse, macro e o micro. Eles são fundamentais para nossa sobrevivência. Então, tudo que a gente consome ou é macronutriente ou é micronutriente, que a gente consome de alimento. Então, a gente não consegue fugir desse grupo. Ou é macro ou é micronutriente. Tá? E eles são fundamentais para o seu pedal, tá? Para o seu ciclismo ali. Ele é fundamental ter essa absorção correta desses 2 grupos para que possa ter um bom desenvolvimento. Tranquilo? Então, vamos aprofundando aqui nessa questão desses dois grupos. Irei falar primeiro agora sobre o macronutriente, sobre os macronutrientes, né? Que são fundamentais como fonte de energia para a gente. Tá? Eles são a nossa base de fonte de energia. Ele é composto por carboidrato, proteína, lipídio, gorduras. Então, de repente, no decorrer aqui desse conteúdo, eu vou falar gordura, vou falar lipídio, mas na verdade os dois são a mesma coisa. Tá? Então, me perdoe aí se em algum momento eu misturar os dois, mas você já tem aqui o entendimento. Quando eu falar lipídio ou falar gordura, eu estou falando do mesmo tipo de macronutriente. Tranquilo? Vou falar primeiramente do carboidrato. O carboidrato é a nossa principal fonte de energia. Quem já me segue, quem já me conhece, já sabe que eu estou cansado de falar disso, já cansado é um termo assim que de repente pode estar errado, mas eu já estou falando sobre carboidrato há muito tempo com todo mundo que está no canal, todo mundo que está no meu Instagram, seguindo ali o Renato Costa, nutricionista esportivo, direcionado ali para ciclista, já sabe que o carboidrato
é a nossa base ali como principal fonte de energia. Ele é a nossa base. Tá? É claro que não podemos de desconsiderar os outros macronutrientes e nem também os micronutrientes, porque eles são fundamentais. Quando eu falo bastante de carboidrato, é porque durante a nossa atividade física, durante o nosso pedal, durante a nossa jornada em cima da bicicleta pedalando, o que a gente precisa mais são os carboidratos. Por isso que ele está sempre em evidência em tudo o que eu falo. E vai ser assim durante um bom tempo, tá? Porque ele é a nossa base. Ele é dividido em dois tipos de carboidrato simples e carboidrato complexo. O carboidrato simples também é chamado de carboidrato de alto índice glicêmico. Tá? Por que alto índice glicêmico? Porque ele se transforma em energia mais rápido. Entendeu? Ele se transforma em glicogênio, que é a nossa principal fonte de energia, numa velocidade muito superior ao carboidrato de baixo índice glicêmico. E também eu não posso deixar de considerar, de informar para vocês que a proteína e o lipídio eles também são fonte de energia. Tá? Mas vamos por parte, não vamos chegar nessa parte desses outros dois macronutrientes. Então, como macronutriente principal, nós temos o carboidrato, dividido como alto índice glicêmico, baixo índice glicêmico. Esse aporte de alto índice glicêmico e baixo índice glicêmico para o ciclista vai depender de vários aspectos. Vários fatores de treino, de intensidade, de relevo, de metabolismo. Então, no momento não tem como a gente aprofundar nesses dois itens, até porque agora o conteúdo, né, a explanação é referente a macronutrientes e micronutrientes. Depois, futuramente, em outros conteúdos, em outros vídeos, eu vou aprofundar mais nessa questão de como utilizar cada um deles como fonte de energia. Tranquilo? Então, continuando, nós temos o lipídio e a proteína. Eu vou falar nessa sequência porque o corpo ele utiliza esses macronutrientes como fonte de energia nessa ordem. Então, por isso que eu vou falar nessa ordem e dentro de cada ponto eu vou sinalizar a importância deles dentro do ciclismo. Ciclismo de endurance, dependendo do tipo de ciclismo. E também numa linguagem bem acessível para qualquer tipo de ciclista, iniciante, amador ou profissional. A linguagem é bem clara para que todo mundo entenda, para que todo mundo absorva o conteúdo e utilize esse conteúdo da melhor forma possível para pedalar muitos quilômetros sem nenhum tipo de fadiga. Esse é o grande objetivo do canal, trazer informações e acabar com a fadiga de uma vez por todas. Tranquilo? Uma curiosidade em relação ao consumo de energia relacionado ao corpo humano. Uma curiosidade interessante. O nosso cérebro, ele consome em média 20% da nossa energia, do nosso glicogênio. Então, esse ponto é interessante a gente também ficar atento, porque a gente também precisa, mesmo em momentos que a gente não estiver exercendo uma atividade física de alta intensidade, moderada ou treino intervalado, enfim, qualquer que seja, a gente precisa de glicogênio para o funcionamento do nosso cérebro. Tranquilo? Então, essa é uma curiosidade bem interessante, que tem gente que acha que o músculo é o maior consumidor de glicogênio, na verdade, depende. Depende por quê? Depende se você tiver que fazer uma atividade física intensa, claro que o corpo vai priorizar o glicogênio para essa atividade física que é primordial.
tá? Então foi só apenas uma curiosidade que eu achei interessante trazer para vocês aqui, que é um assunto bem interessante a gente falar sobre essas peculiaridades do nosso corpo. Vamos falar do nosso segundo macronutriente que incomoda muita gente, incomoda várias pessoas, grande parte dos ciclistas. Eu creio que sim, a grande parte, pelo menos os que estão começando a jornada, se incomoda bastante com a gordura, o tal lipídio, a tal pancinha, o culote, aquelas gordurinhas que ficam no braço, que ficam na pochete. Essa gordura, esse lipídio ali, que nós vamos falar dele agora, que ele tem um papel fundamental no nosso corpo. Ele é essencial para o nosso corpo. Por quê? Porque ele é importante para proteger o corpo contra lesões, tá? Manter a nossa temperatura corporal. Ele é fundamental para que a gente mantenha a temperatura corporal. Os atletas de ponta, aquela galera que tem um percentual de gordura muito baixo, com certeza eles sentem mais frio que as pessoas que têm um tecido adiposo maior, tem um pouquinho mais de gordura. Isso é fato. Não tem como a gente fugir muito desse aspecto. Ele é importante também para o transporte de vitaminas. O nosso corpo precisa muito do lipídio, muito da gordura. E dentro desse contexto de macronutrientes, ele é a segunda fonte de energia que o corpo vai procurar. A gente chama de fonte secundária de energia. Então ela tem esse aspecto de segunda fonte de energia que o corpo procura. Tá, pô, beleza. Quando que o corpo vai utilizar ela como fonte de energia? Quando o nosso estoque de glicogênio está zerado e a nossa frequência cardíaca, a nossa necessidade de energia não é tão alta. Quando a necessidade zerou o glicogênio, tá? Zerou. Você está numa intensidade muito alta. O que o corpo faz? Esse do meio é o lipídio, a gordura. Ele pula o lipídio e vai para a proteína, quando você está com atividade física muito alta. Então, é extremamente perigoso fazer atividade física com uma depressão muito grande de glicose, de carboidrato. Ele pula o lipídio e vai para a proteína. Isso quando a atividade física é muito alta. Quando que o corpo utiliza a gordura como a segunda fonte de energia? Quando zerou o glicogênio e a sua necessidade energética não é tão grande. Quando seus batimentos cardíacos não são tão altos, se você zerou seu glicogênio, ele começa a utilizar a gordura como fonte de energia. Parece muito simples, mas tem várias peculiaridades no meio desse caminho. Porque se fosse apenas isso, seria fácil perder gordura. Seria só você parar de comer, esperar zerar o estoque de glicogênio e ficar quietinho ali, ó. Pô, beleza, eu tô quietinho, tô usando a gordura. Meu cérebro que consome 20%, meu cérebro está usando a gordura. Eu vou ficar aqui quietinho sem comer e aí eu vou perder a gordura. Não é. O cérebro, acho que eu falei errado. O cérebro consome 20% do glicogênio. Não tem glicogênio. O que, é que ele vai fazer? O cérebro, que consome 20%, vai utilizar a gordura. Então eu vou ficar aqui quietinho, zerei meu estoque de glicogênio, estou usando a gordura. Não é tão simples assim. Conceitualmente, funciona dessa forma. Para a gente realmente utilizar a gordura como fonte de energia, existe toda uma estratégia nutricional que tem que ser seguida. Tranquilo? Matamos o segundo macronutriente. Vamos para o terceiro macronutriente, que é a proteína. Essa nós nunca devemos utilizá-la como fonte de energia. Ela é muito peculiar, é um macronutriente que não devemos utilizá-lo como fonte de energia. Por quê?
Porque a construção da proteína é um processo muito complexo e ela é essencial para o nosso corpo, não que as outras não sejam, tá? Ela é extremamente importante porque ela é fundamental na locomoção e na reparação das células musculares e também fundamental para o sistema imunológico, tá? Então, existe essa grande importância da proteína. Porque se você perdeu proteína, está perdendo massa muscular. Se você perde massa muscular, seu sistema imunológico cai. A probabilidade de ficar doente é muito maior. E se as células param de funcionar adequadamente, e se você realmente não tiver músculo, porque você utilizou o músculo como fonte de proteína, o ser humano, o homem, não consegue se locomover, porque ele está perdendo massa muscular. Entendeu? Então, dos três, ele é o que nós nunca podemos utilizá-la como fonte de energia. Então, tem que tomar muito cuidado. Quando eu falo muito cuidado, assim, é uma coisa que a gente tem que deixar no radar. Sempre fazer um aporte de carboidrato durante o seu treino. Para quê? Para que você não use a proteína como fonte de energia. Entendeu? Então, é interessante você ter um planejamento nutricional certinho, fazer seu pré-treino, seu intratreino, seu pós-treino certinho para que você não use a proteína e não venha ter esses danos. É claro que, para chegar nesses danos de locomoção, a imunidade, desses três, a imunidade é o que fica mais em voga ali, fica mais perto de acontecer. De você sentir esses efeitos do consumo. Você começa a consumir a proteína como fonte de energia, o seu sistema imunológico acende um alerta mais rápido. A questão da locomoção é muito mais difícil você sentir esse dano que é causado quando você utiliza a proteína como fonte de energia. E a questão do funcionamento celular também é uma coisa que não fica tão aparente quando você utiliza a proteína como fonte de energia. É muito comum o atleta, a pessoa faz uma atividade física, não faz um aporte nutricional correto em relação a carboidrato durante o seu treino, e ele vai para a rua, pega um vento, alguma coisa assim, ele fica doente. Por quê? Porque ele utilizou muito a questão, zerou seu carboidrato, até mesmo se não zerar o carboidrato, se ele zerar o carboidrato, pegar uma friagem, entrar em contato com pessoas doentes, a probabilidade dele ficar doente é muito maior. Então, é fundamental ficar de olho nesse ponto, tá? Senão você fica doente, sua imunidade baixa, você fica doente e fala, pô, eu sou muito fraquinho, eu fico doente muito, muito fácil. Que de repente essa questão de ficar doente muito fácil está numa falha na questão nutricional, está uma falha que o atleta não vem fazendo o seu aporte nutricional durante seus treinos, durante sua competição, da forma mais adequada. Entendeu? Então, existe essa tensão, essa questão que tem que ficar no radar do atleta. Não utilizar nunca a proteína como fonte de energia. Tranquilo? Vamos agora entrar na questão dos micronutrientes. Macronutrientes é muito falado porque o pessoal que pedala fala muito em carboidrato, tal, essas de whey, de proteína, recuperação muscular e não fala tanto nos micronutrientes, que são extremamente fundamentais também. E tem um ponto dos micronutrientes que é fatal para o ciclista, se ele não fizer, se ele não ficar atento à reposição desse micronutriente. Vamos chegar nele já já, quando chegar, eu vou sinalizar um alerta aqui para vocês. Tranquilo? Eles são divididos em dois grandes grupos, vitaminas e minerais. Tá? Eles são fundamentais para o metabolismo do ciclista, para o metabolismo das pessoas. Então, ter esse aporte de minerais e vitaminas é fundamental. É um ponto que muitos atletas, muitas pessoas têm muita dificuldade.
Por quê? Porque eles, geralmente, a grande parte vem de frutas, legumes e vegetais. Esses dois, legumes e vegetais, tem uma turma aí que não é muito fã, tá? As frutas, tem cara que gosta de 2 frutas, 3 frutas, tá? Banana, maçã e laranja. Pô, vamos abrir esse leque, né? Nós estamos no Brasil. Existe uma gama de frutas aí gigante que a gente pode aproveitar e são frutas extremamente palatáveis, coisas que são fáceis de ser consumidas. É claro que tem algumas que são mais especiais ali, o valor não é tão acessível, mas que existe outras fontes de minerais e vitaminas existem. Então, vamos ficar atento a esse ponto aí, senão tem que começar a suplementar, que não é o ideal. Tranquilo? Prosseguindo aqui, vamos para falar primeiramente das vitaminas. Eu deixei aqui bem separado ali, porque são muitas vitaminas e muitos minerais. Eu estou aqui com uma colinha aqui, com um slide aqui, praticamente com essas vitaminas, esses minerais, que eu não consigo gravar todos, não consigo passar todos para vocês, mais assertivo. E eu vou passar para vocês aqui os que estão mais em voga, mais na visão de todos aqui. Vitaminas. Vitamina A, D, E, K. Estão no leite, produtos lácteos, óleos vegetais e folhas verdes. Tá? Então essas vitaminas são extremamente importantes. Tá? Estão praticamente nesses itens que eu falei, né? Derivados de leite, óleos vegetais e folhas verdes. Então já colocamos aqui uma coisinha que a turma não gosta muito, a folha verde. Então vamos ficar atento para poder consumir as folhas verdes também, porque tem essas vitaminas. Não podemos esquecer também as vitaminas do complexo B. São extremamente importantes também, principalmente a vitamina B12. Mais para frente a gente fala sobre essa vitamina aí. Sobre o segundo grupo de micronutrientes são os minerais. Cálcio, potássio, fósforo, ferro, sódio, magnésio, cobre, zinco, cobalto, cromo, flúor e aí vai. Praticamente a tabela periódica é quase toda ali, tem bastante minerais, tem vitaminas também, mas eu vou dar um chute aqui, mas eu acho que a grande parte da tabela periódica ali, eu não lembro, que tem um bom tempo que eu estudei na tabela periódica, mas uma grande parte são de minerais. E aqui está o ponto crucial para você que é ciclista. Não despreze nunca os minerais sódio, magnésio, cobre e zinco. Porque esses carinhas aqui, ó, são chaves, são fundamentais ali para evitar cãibra, tá? Sódio, magnésio. Então, vamos ficar de olho ali nesses minerais, que eles são fundamentais para que você possa evitar a cãibra de uma vez por todas. Então, ter uma dieta equilibrada em relação a vitaminas, minerais, os macronutrientes, carboidrato, lipídio, proteína, é fundamental para que você consiga ter um corpo bem equilibrado, ter uma boa performance, para que você consiga acabar com a fadiga, para que você consiga pedalar muitos quilômetros sem nenhum tipo de problema, sem nenhum tipo de fadiga. Então, é fundamental ter esse conhecimento. É claro que eu não estou falando e não estou pedindo, nunca irei pedir, para que vocês tenham esse conhecimento. O nutricionista está aqui do outro lado para poder passar, para poder realmente fazer esse trabalho, que essa é a função do nutricionista, fazer essa questão de elaborar um plano alimentar, elaborar uma dieta, elaborar um pré-treino, pós-treino, intra-treino adequado para você, para que você chegue a seus objetivos, independente do objetivo que for, independente se você é iniciante, amador ou profissional. Entendeu? Então, esse conteúdo
está sendo passado, está sendo entregue para vocês, para que vocês tenham uma noção do como que funciona, o que é o que, para que vocês utilizem da forma mais correta, para que vocês tenham um entendimento base, para que quando for no profissional da área de saúde, para que você, quando você estiver sendo acompanhado, você tenha uma noção e entenda e possa também filtrar quem é quem sabe, quem não sabe, porque você já tem uma base, entendeu? E é muito perigoso porque existem várias pessoas que não têm esses estudos, não têm esse conhecimento sobre alimentação, que é específico da formação ali do nutricionista. Várias pessoas andam passando conteúdos aí sem ter esse entendimento. É interessante vocês tomarem muito cuidado em relação ao que vocês estão recebendo. Tá? Meu canal está aqui, meu canal está aberto. Vocês podem entrar também no meu Instagram, mandar as dúvidas de vocês. Qualquer tipo de dúvida relacionada à alimentação, performance, eu estou à disposição para poder tirar todas as dúvidas de todos os ciclistas, todas as pessoas que têm dificuldade nessa caminhada, nessa jornada do ciclismo, não só do ciclismo, mas também numa qualidade de vida. Vou falar aqui agora para a gente ir finalizando esse conteúdo, algumas fontes em relação a alimentos, algumas fontes de carboidratos. Não vou entrar na especificidade se é de alto índice glicêmico ou baixo índice glicêmico. Vou falar de lipídios, proteína e fontes de vitaminas e minerais. Fontes de carboidrato, temos o arroz, batata, os pães, a granola, temos a aveia, temos batata doce, os tubérculos de um modo geral, várias frutas também, banana, melão, então tem várias frutas que existe um alto índice uma alta quantidade de carboidrato. Eu já ia falar índice glicêmico, não vou entrar nesse detalhe, porque senão a gente desce o nível aqui da discussão em relação a carboidrato. Vários alimentos, várias frutas são extremamente ricas em carboidratos. Então, essas são algumas fontes de carboidrato, algumas fontes de lipídio. Abacate, azeite, grãos. Vários grãos são fontes de lipídio também. Tá? Queijos, ele entra ali na questão também da parte da gordura, da gordura não, da proteína, porque tem na composição do queijo, a gente também tem a proteína animal que vem do leite, ali, que tem um grupo de aminoácidos que são extremamente importantes na reconstrução muscular. Tá? Fonte de proteína. Essas são bem conhecidas aí, a turma que gosta do churrasquinho, a gente tem o frango, tem a carne, tem peixe, tem o ovo. Tá? Que o ovo também ele é muito rico em alguns minerais e vitaminas. Tá? E soja também é fonte de proteína. Tá? Vários outros vegetais também eles são ricos em proteína, só que não numa quantidade tão grande como os alimentos de fonte animal. Fonte animal tem muito mais alimentos de origem animal tem muito mais proteína do que alimentos de fonte vegetais. Tá? Eu falei aqui do ovo, que ele é rico em minerais e vitaminas também. Dessas fontes de proteína, o ovo é um dos mais complexos, mais completo também, né? Complexo e completo. Em relação a essa questão de o que ele tem para nos oferecer. Então, o ovo é bem crucial aqui para a gente. E fonte de vitaminas e minerais, vou citar alguns aqui. Ó. Banana, laranja, melão, uva, pêssego, brócolis, couve, repolho, beterraba, agrião, não sei se falei agrião, rúcula. Tem vários legumes e vegetais que são ricos em fontes de minerais e vitaminas. Então, pessoal, aqui
Com esse conteúdo, vocês já conseguem ter uma visão geral de macronutrientes e micronutrientes. Entenderam aqui como que é dividido, só recapitulando. Macronutrientes, dividido em 3 grupos, por carboidrato, na ordem de que o corpo utiliza como fonte de energia. Carboidrato, lipídio e proteína. Micronutrientes, vitaminas e minerais. Tranquilo? Entendido? Então, quando falarem para vocês sobre macronutrientes e micronutrientes, já está na ponta da língua aí. Todo esse conteúdo você já consegue ter uma noção e conversar com as pessoas sobre esse assunto. E tudo isso gira em torno do nosso grande objetivo, que é acabar com a fadiga de uma vez por todas. O método Fim da Fadiga, ele vem extremamente completo para poder sanar qualquer tipo de dúvidas relacionado a performance, ciclismo, fadiga, para você pedalar muitos e muitos quilômetros, independente se é competição, se é cicloviagem, se é Brasil Ride, se é Cora Coralina, se é... Tem tudo vocês recebem dentro do método Fim da Fadiga, que vocês vão ter acesso a eles numa próxima oportunidade. Esse conteúdo faz parte também desse entendimento. Esse canal está aqui para ajudar todos os ciclistas a entenderem melhor a importância da alimentação para o pedal, com o objetivo de levar vocês cada vez mais longe nesse nosso Brasilzão maravilhoso, quiçá fora do nosso país também. Tranquilo? Grande abraço, muito obrigado, a atenção de todos aí. E vamos que vamos, qualquer coisa, compartilha, divulga o conteúdo, porque ele tem muito valor. Grande abraço!